Maurícia do Carmo. Apóstolo, a igreja é a noiva de Cristo? Oh, são as perguntas que me fazem também. Que isso? Você tem dúvida disso ou não tem conhecimento? Bom, estamos aqui. Até Nete Ramos está a rir. Magalhães riu. Mas quem está a rir aí? Todo mundo está a rir com essa pergunta aí. Mas vamos lhe ajudar. Possivelmente está a vir do Islão, está a vir do quem? Das Testemunhas de Jeová. É católico. Os católicos não sabem nada dessas coisas. Os padres nem sequer estão interessados em isso. Prestem bem atenção. A igreja de Jesus, não a religião mundana. Não confunde as igrejas corruptas da igreja de Jesus. Não. Essas são adúlteras. A noiva de Jesus é imaculada, é pura, é santa. Essas igrejas caídas são igrejas prostitutas. São filhas da grande prostituta, a meretriz. Assim como é a mãe, assim são as filhas. Estas não são da noiva de Jesus. Estas são prostitutas de Satanás, porquanto se prostituíram com os reis da terra. E os reis da terra são os representantes do diabo na terra, no tocante aos governos. Se prostituíram com os reis, traíram o noivo. Se um dia foram da igreja de Jesus, mas se nunca foram, então nem sequer traíram. A origem deles é eteia, a origem deles é cananeia, então não podemos chamar nem de adultério, porque só adultera a mulher casada que traiu seu marido. Eles nunca nem sequer foram da noiva de Jesus, então como poderíamos chamar elas de adúlteras? A noiva de Jesus é a igreja de Jesus, é a sua coluna, e ele vai voltar para levar um povo, como diz o apóstolo, zeloso e de boas obras, um povo santo, espalhado em todas as nações, um povo que anda no temor do Senhor, um povo que anda em santidade, um povo que ama o Senhor, um povo que guarda a palavra do Senhor, um povo que negou-se a si mesmo, individualmente, claro, e tomou a sua cruz e siga cada dia o Senhor. Esses fazem parte da igreja de Jesus, e se eles são da igreja de Jesus, então essa é a noiva de Jesus. Por que noiva? Porque as núpcias vão acontecer na eternidade. Mas agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Glória a Deus, não temos mais tempo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, pronto. Deus não é Deus dos ausentes, é Deus dos presentes. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está presente, amém. Quem não está, não vamos chorar pelo leite derramado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus, vamos dar sequência ao nosso estudo da palavra. Glória a Deus. Pois a luta continua, a vitória é nossa. Em nome de Jesus Cristo. Mateus, capítulo número 11. Santo é o Senhor, digno de louvor. Muitas peripécias, muitas lutas, muitas guerras, muitas oposições, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus, pois em tudo Ele nos sustenta, em tudo Ele nos fortalece, em tudo Ele nos restaura, em tudo Ele nos renova, em tudo Ele nos capacita, em tudo Ele nos sustenta, com a destra da sua justiça. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas.
Veja, glória a Deus, está escrito no Santo Evangelho de Mateus, no seu capítulo número 11, já falamos do versículo 12, glória a Deus. Agora vamos pegar no versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Disse isso o Mestre Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Sim, todos. Glória a Jesus Cristo. E Jesus continua dizendo: se quereis dar crédito a este, o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Na cena de tudo quanto Jesus estava a falar para aquela multidão e os seus discípulos, Jesus acrescenta, ou então prefere também essas palavras para aquela gente, porque eles estavam lá atônitos, não só por aquilo que Jesus fazia e falava, mas também quando João pregava a palavra, e muitos estavam ainda confusos, perguntando-se quem realmente era João. E João também fintou-lhes, deu-lhes uma boa finta, não lhes disse propriamente quem ele era. Quando lhe perguntaram se ele era o profeta, se ele era Elias, se ele era Jeremias, se ele era, enfim, quem realmente era ele, se era o Cristo, ele negou. Ele disse não era o Cristo, nem qualquer outro profeta que tenha ressuscitado ou houver ressuscitado, nem também Elias. Assim, e como eu disse, não sei se ontem ou quando, ele simplesmente apresentou aquele que era o seu ministério, nesse caso sua mensagem, da sua missão, do seu ministério. Glória a Deus, que eu de preparar o caminho do Senhor, o coração das pessoas, clamando lá no deserto, e como ele já estava a fazer. Assim, e Jesus mostra para aquela multidão, e não só, os seus discípulos também, que desde que João começou a pregar, estava a se cumprir a lei e também os profetas. Por isso ele falou que a lei e os profetas profetizaram até João. E Jesus estava querendo dizer que a lei, glória a Deus, assim como os profetas, duraram até João. Que significa que até João cessou a lei e até João também cessou os profetas. Significa que João foi o último profeta da lei e também, glória a Deus, dos próprios profetas em si. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir de João em diante, até a Jesus Cristo, começou uma nova, glória a Deus, uma nova etapa, uma nova realidade, começou uma nova, glória a Deus, entrou em ação já não mais a lei de Moisés nem dos profetas, mas sim, glória a Deus, a lei da graça e da verdade. É nisso que os falsos ou então os adventistas do sétimo dia, não é? Não conseguem perceber, não conseguem entender que uma coisa é a lei que Deus deu através de Moisés e que serviu de aio para aquele povo, e outra coisa é aquela mesma lei, nesse caso, que foi dada por Deus a Moisés, é a lei do ministério da morte, por isso ninguém daqueles que creram naquela lei foram para os céus. Todos que morreram, quer durante aquela lei, como antes mesmo daquela lei ter sido dada para o povo israelita, e não só o povo israelita, claro, né? E aqueles também que quisessem viver a mesma lei, sim, porque antes de Deus separar aquela nação e dar-lhes aquela lei, todos e qualquer povo que pudessem invocar o nome de Deus em qualquer parte da terra, não importa onde quer que estivesse, poderia achar Deus, se ele o fizesse de todo o seu coração. É nisso que se diz que Jó, o irmão Jó, se preferirmos na linguagem de Portugal, o irmão Job, que ele era um homem que surgiu muito antes de que, né, da lei de Moisés ter sido dada, que significa que não era israelita como tal, e muitos dizem que era muito antes de Moisés
Tá bem? E uns dizem que não, é mesmo no que? Na época dos juízes, outros não, na época de Samuel. Por isso há muita desavença, uns dizem que escreveu tal livro é Moisés, outros é Samuel, enfim, mas a questão não é essa. Isso não é o mais importante para nós. O importante é que o livro está aí, que é uma experiência de um homem que, glória a Deus, buscou a Deus, permaneceu firme na fé, quer nos momentos maus como nos momentos bons. Mas que eu estou querendo dizer que, muito antes de Deus ter dado a lei a Moisés para aquela nação, e porque aquela nação foi separada por Deus, sim, glória a Jesus Cristo, através do que de Abraão, Isaac e Jacob, e com o surgimento dos 12 filhos de Jacob, e foram até o Egito. A partir daí, Deus começou, glória a Deus, a separar a nação, e havia necessidade de tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida, para que, de veras, Deus pudesse dar a eles a sua lei, e assim pudessem ser uma nação santa, uma nação sacerdotal, uma nação diferente dos demais povos da terra. Assim, mas muito antes disso, qualquer um que pudesse invocar a Deus, de toda essa questão, se esforçasse em buscar a Deus, poderia achar a Deus, mas não estava fácil, não era fácil, porque a corrupção já havia se instalado de tal maneira sobre a face da terra, que as pessoas estavam mais inclinadas a praticar o mal do que o bem. Assim, mesmo depois de ter acontecido o dilúvio, os que surgiram depois, filhos de Noé, que se multiplicaram, voltaram novamente a praticar o pecado. E assim Deus, em Abraão, glória a Deus, promete suscitar uma descendência que será a causa, ou através dele viria o Salvador do mundo. E assim separa separa os filhos de Abraão, de Isaac e Jacob, para fazê-los uma nação, como eu já disse, santa e sacerdotal. E assim leva-os ao deserto e dá-lhes a sua lei, para que eles pudessem aprender a lei do Senhor e andassem neles, vivessem neles observando a mesma lei, sim, os estatutos do Senhor. E desde aquele dia que Deus deu a lei a Moisés, sim, aí daí em diante, para que as pessoas pudessem alcançar o favor de Deus, a graça de Deus, tinham que crer na lei, nas leis do Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, porque os demais já estavam completamente vetados. Era como se fosse, era praticamente isso, né? Os demais, desde o dia que Deus deu aquela lei a Moisés, os 10 mandamentos não só, e separou a nação, os demais estavam condenados, tá bem? Por isso eram tidos como gentios, rejeitados diante de Deus, que significa que estavam condenados. O gentio que pudesse alcançar o favor de Deus tinha que entrar na nação israelita e viver a lei de Deus, ficar lá durante um certo tempo, observando a lei de Deus. Depois de um certo tempo poderia ser permitido entrar no templo para adorar a Deus. Não em 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4, é acima disso. Glória a Deus nas alturas. Mas os demais, completamente condenados, completamente rejeitados. Sim, completamente rejeitados. E assim Deus foi lidando com essa nação. Mas acontece também, essa mesma nação foi também decepcionando a Deus, né? Foi transgredindo várias vezes, isso já é do conhecimento de todos, ou quase de todos que me estão a ouvir. A nação foi decepcionando a Deus várias vezes, transgrediram contra Deus, Deus os abandonou, entregou-os aos seus inimigos, foram levados para o exílio, para a Síria, depois para a Babilônia, enfim, mas Deus não permitiu que voltassem para o Egito, porque Deus tinha dito, para o Egito vocês já não voltarão. Sim, mas em certa parte alguns foram mesmo até lá, até arrastaram lá Jeremias para o Egito, contra a vontade do Senhor, mas a nação toda voltar para o Egito, isso Deus havia dito que não aconteceria, e não aconteceu. Glória a Deus. Mas foram arrastados para a Babilônia. Sim, Jerusalém ficou vazia, deixaram só lá, Nabucodonosor deixou lá alguns, mas os miseráveis, pobres, enfim, para continuassem a lavrar os campos, e não só. Até que surge então Jesus Cristo, glória a Deus. Assim que surge Jesus Cristo, muito antes dele aparecer, dele antes de começar a pregar, a fazer a sua obra, aleluia, exercer o seu ministério, João Batista entrou em ação, porque importava que assim acontecesse, preparando o caminho do Senhor nos corações dos homens,
anunciando que há alguém que, glória a Deus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é a causa da salvação da humanidade. Então, enquanto João pregava, glória a Deus, estava a se cumprir aquilo que já tinha sido estabelecido por Deus e que também estava a findar, glória a Deus, o tempo da lei e de quê, né? Dos profetas, nesse caso os profetas ligados à lei, não os profetas como tal, para não dizer então o que andam a falar lá nas bolotas, lá não sei aonde, que já não existe mais profeta esses dias. É verdade, não é isso. Mas estou a dizer os profetas ligados à lei, porque cessou a lei, cessaram também os profetas ligados à lei. Glória a Deus nas alturas. É isso que eu quero fazer, entender a todos que também os adventistas fazem muita confusão, não só os adventistas, outros, né? Que dizem, não, os cristãos do domingo, porque não sei o que dizem, que a lei foi abolida, se a lei foi abolida, então não há mais lei, não há lei, então não há pecado, porque não sei o que, porque o pecado só existe onde há lei. Sim, o pecado existe porque existe a lei. Mas qual lei, afinal de contas, que estamos aqui a falar? Enquanto existiu a lei de Moisés, que perdurou até João, a morte também continuava a reinar. A morte continuava a reinar. Por isso, todos aqueles que creram na lei mesmo, nessa mesma lei, a lei de Deus, que foi dada por Moisés, a Deus por Moisés, assim, ou então que foi dado por Deus, nesse caso através de Moisés, assim que está correto, todos, mesmo crendo, sendo justos, ninguém subiu no céu. Percebeu? Por isso, Paulo chamou disso o mistério da morte. Tá vendo? Quer dizer, é um ministério da morte. Por quê? Porque não levou ninguém para o céu. As pessoas creram na palavra, mas não conseguiram entrar no céu. A única coisa só que aconteceu é que desceram todos para o inferno, mas ficaram num lugar separado, aguardando o ministério da vida, o ministério da ressurreição, para que fossem ressuscitados e assim tivessem direito de entrar no céu. Percebeu? Por isso que essa lei, ao durar, primeiro é que os gentios já estavam completamente excluídos, completamente afastados. Nenhum gentio, mais ou menos como nós, que não fazíamos parte da comunidade de Israel, ou as nações que não tinham nada a ver com Israel, estavam excluídas. Para essas nações, a salvação estava completamente fora do alcance deles. Tá bem? Era uma coisa praticamente fora do alcance. Porque Deus havia vetado para todos os gentios, somente e exclusivamente para os israelitas. Mas como os israelitas negligenciaram, desprezaram, glória a Deus, a salvação do Senhor, então Deus teve que fazer uma coisa nova. E também para que se cumprisse as Sagradas Escrituras. Foi assim que se manifesta que é Jesus. E ao se manifestar Jesus, termina o tempo da lei em quem é João Batista e dos profetas ligados à lei. Percebeu? E a partir de Jesus começa, glória a Deus, a graça e a verdade. E assim entra em vigor também a lei da verdade, ou a lei da graça e da verdade, substituindo a lei da morte que perdurou, percebeu? Durante aquele todo período, até João Batista. Por isso, Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele fala que a morte durou de Adão até Moisés. Quando se fala até Moisés, significa até a entrada da lei de Moisés em vigor, a morte continua a perdurar. E a lei de Moisés durou até João, percebeu? Até mesmo os profetas que surgem pregando também estão dentro da lei de Moisés. Também. E eles duram até João Batista. Por isso, quando João percebeu que a sua missão estava a terminar, ele disse, quando os discípulos disseram, mestre, aquele homem aqui quem tu batizaste, ele está a pregar lá, está a batizar também, e está a batizar mais pessoas do que nós. A maioria das pessoas não está com ele, com quem disse, como é que pode então? A maioria vinha aqui para ter conosco, tínhamos muita gente, agora estamos a ter pouca gente, com quem diz, a igreja está a ficar vazia se for nos nossos dias. Naquela altura eles não havia
templo ou a igreja para, nesse caso, templo para apacentar. Sim. Mas João disse, vocês não entendem. Eu já vos disse que importava que isso acontecesse. Eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. E eu sou amigo do noivo. E simplesmente estive aqui a ajudar a noiva. Sim. Do amigo. E porque o amigo já surgiu, já veio, então eu ouço a sua voz e eu me alegro. E agora esse meu gozo já se cumpriu. Sim. E importa que eu diminua e ele cresça. Tá vendo? E João estava querendo dizer que o meu tempo já está chegando ao fim. Importa que ele apareça, que ele cresça e eu venha desaparecer. E foi assim que João saiu do cenário, é preso, vai para a cadeia, porque não poderiam estar dois juntos. Sim, não pode, é confusão. Não poderiam estar os dois juntos no auge, Deus não é Deus da confusão. Então importava que João fosse para a cadeia, e lá na cadeia não poderia também permanecer vivo, porque se cumprisse também as Sagradas Escrituras relativas a ele, assim foi morto. Também. E assim morrendo, a lei também de Moisés, glória a Deus, chegou ao seu final. Importava somente que aqui tudo se consumasse com a morte de Jesus, no derramamento do quê? Do seu sangue, porque a lei de Moisés, quando entrou em vigor, foi necessário o quê? O derramamento de sangue. Ele teve que matar animal, segundo a ordenança do Senhor. Ele pegou as duas tábuas da lei e do sangue do animal que ele havia colocado numa bacia, pegou o isope, em espécie como um pincel, aquela, tivesse de pintar, não é? Glória a Deus, e ele, isso aqui, né? Banhou, então colocou mesmo naquela bacia onde havia sangue do animal, do cordeiro, e ele espargiu nas duas tábuas da lei, e assim espargiu também para o povo, e assim a lei entrou em vigor. Tá vendo? E como eu disse, morrendo João Batista, glória a Deus, a lei cessa, e os profetas também ligados à lei cessaram, que aquela força cessou. Mas importava que tudo fosse consumado com a morte de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importava que ele morresse, para quê? Para que a lei da verdade, ou da graça e da verdade, pudesse ter validade. Por isso Paulo fala, lá numa das suas epístolas aqui, o testamento só tem força quando o testador morre, quando há derramamento de sangue. Se o testador não quer derramar sangue, não morrer, esse testamento não tem força. Significa que enquanto estiver vivo, o testamento não vale. Ou então vai continuar sem força. Não se pode abrir o testamento para que as pessoas possam usufruir daquilo que dele advém ou contém, enquanto o testador estiver vivo. Mas morto o testador, sim, assim sim, o testamento terá força. Glória a Deus. E assim Jesus, quando sobe ao Calvário, ou lá na cruz, é crucificado, nesse caso, ele antes de partir ou então de morrer, percebendo que já estava tudo pronto, ele disse Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele deu um brado gritando, ah! E assim disse, está consumado. E curvou a cabeça e expirou. Mas muito antes disso, o seu sangue já tinha começado a verter no Calvário. Assim. E com aquele sangue, glória a Deus, Deus, aleluia, testificou, ratificou, glória a Jesus Cristo, ratificar significa confirmou o quê? Aquela aliança e a entrada em vigor da lei da graça e da verdade. Por isso mesmo João fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Percebeu? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei que agora está em vigor, se você se calhar esteve no Adventista, ouviu algum Adventista falar, não, vocês entendem mal, se a lei de Moisés foi abolida, então significa que não existe a lei, porque a lei de Moisés é a lei de Deus. Significa que se não existe lei, também não existe o pecado. Porque não sabe o que você quer. Ou se calhar você já ouviu isso. Se for o caso, ou se calhar um dia se deparar isso, dizer, você nunca entendeu que a lei durou até Moisés, até João. E a partir de Jesus Cristo em diante, a lei de Moisés, e assim, como tudo
que estava em vigor naquela altura foi abolido e entrou em vigor uma nova lei. Tem que dizer isso, entrou em vigor uma nova lei, a lei da graça e da verdade. Por isso está escrito que a lei de Moisés, nesse caso, durou até que, ou foi dada por Deus, foi dada por Moisés, e ela durou até João. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sim, e mesmo Jesus falou também que aqui, glória a Deus, quando ele ceiava, fazia a ceia, ou participava da ceia com os seus discípulos, naquela noite, antes de ir para o Getsemane, lá onde ele foi preso, ele, tomando o pão, partiu e deu aos discípulos, disse: comem, esse é o meu corpo, que será dilacerado, que será morto, sim, por todos vós. E pegou o cálice e deu aos discípulos, dando graças antes a Deus, e disse: tomai e bebei, porque esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Sangue da nova e quê? E eterna aliança. Quando se fala de nova e eterna aliança, é porque já existe uma antiga aliança. Porque não se pode falar em uma nova aliança enquanto não existe nenhuma aliança. Só se pode falar em uma nova aliança ou não existe nenhuma outra aliança. Só se pode falar em uma nova aliança quando existe já uma antiga aliança. E ele fala o sangue da nova e eterna aliança. Por que ele fala eterna? Porque a antiga aliança não foi uma aliança eterna. Primeiro aqui foi uma aliança que não levou ninguém para o céu. Os que morriam foram para o inferno. Tá vendo? Segundo é que essa mesma aliança cessou, tá vendo? Em João Batista. E João morre, a aliança também que cessou. E entra agora em ação a nova aliança que é eterna. Jesus morre, na verdade, mas não permaneceu morto, ressuscitou. Tá vendo? Ressuscitou dos mortos. Porque se ele continuasse morto, essa aliança também não valeria para nada. Tá vendo? Por isso Paulo também fala no livro de Coríntios que se Jesus não ressuscitou dos mortos, então vai a nossa confiança nele. A nossa fé não tem nenhum sentido. Porque estaríamos a crer num morto que mesmo morto não ressuscitou. E estaríamos a ter uma vã esperança de que amanhã os mortos vão ressuscitar, enquanto que os mortos não ressuscitam. Mas não é o caso. Porque na verdade Jesus ressuscitou dos mortos e ele vive eternamente. Por isso, a aliança que ele firmou com Deus Pai, aleluia, e para com a humanidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fez-lhe ser, glória a Deus, não só mediador entre Deus e os homens, assim como Moisés era mediador entre Deus e os homens, mas agora a aliança de Jesus é uma aliança eterna, é uma aliança, glória a Deus, aleluia, eterna, porque ela, glória a Deus, foi feita, glória a Deus, com sangue não mais de touros ou de bodes, ou então sangue do cordeiro, os animais, não, mas um sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus imaculado e incontaminado. Amém? Glória a Deus nas alturas. Espero que você me entenda. Sangue da nova e eterna aliança. E a lei que entrou em vigor. Glória a Deus nas alturas. É isso. E o mesmo Jesus já estava a anunciar, glória a Deus, que a lei e os profetas profetizaram até João. E ele diz que se queres dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Tá bem? Na verdade, aqui ele estava a falar já aquela passagem de Malaquias, porque Malaquias fala, ou profetiza, acerca da vinda de Elias e também da vinda do Messias. Só que Malaquias fala o anjo do que vai adiante de ti para preparar o teu caminho, que vai preparar o caminho do anjo do concerto. Um é o anjo que é o anjo mensageiro, que é enviado para preparar o caminho, e o outro é o anjo do concerto. Sim, o anjo do concerto que vem e depois vai se sentar para purificar os filhos de Levi, para também julgar os filhos de Levi. Louvado seja o nome do Senhor, para fazer a obra. Então, ele é Elias, nesse caso que se manifestou na pessoa de João Batista, glória a Deus, e outro é o próprio Jesus Cristo, o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, o mesmo Jesus, quando fala de que esse Elias que havia de vir, ele também fala que esse mesmo Elias, numa outra passagem,
os discípulos perguntam ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, porque o Senhor lhes fala, perguntando a eles quem a multidão diz que eu sou. E começaram a falar, uns dizem não, estão a dizer que o Senhor dos profetas que ressuscitou, Jeremias, Isaías, uns estão a dizer que Elias, outros estão dizendo assim. E perguntou aos discípulos: que vós quem dizeis que eu sou? E assim João Pedro, tomando a palavra e usado pelo Espírito de Deus, disse: tu és o Cristo. Sim, tu és o Cristo. E Jesus, olhando para ele, percebeu que ele não falou de si mesmo. Sim. E assim disse-lhe: Pedro, não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E assim Jesus falou-lhes muita coisa, e eles, que naquela ousadia santa, perguntaram: Senhor, por que o que dizem os que não? Mas isso foi já no que na ressurreição, na transfiguração lá do monte, num outro dia. Glória a Deus. Quando Jesus desce do monte com os 3 discípulos e começou a lhes falar muitas coisas, então eles perguntam, e os escribas e os demais dizem que Elias viria primeiro que o Messias. E Jesus disse-lhes: sim, aqui nessa parte eles estão certos, que Elias virá primeiro, que ele vai fazer a obra, vai restaurar todas as coisas. Mas também Jesus disse-lhes: mas digo-vos que Elias já veio, já fizeram nele, porque com ele tudo o que dele já estava escrito, mas que ele virá e restaurará todas as coisas. Jesus estava a falar que Elias já veio, e os próprios discípulos entenderam que estava a falar de João Batista, que era o Elias, que já havia se manifestado. Mas também Jesus lhes mostra que também virá para restaurar todas as coisas. Restaurar quais coisas? As coisas que o Senhor estava a restaurar. Porque o Senhor bem sabia que ele estava a restaurar uma igreja, mas que viria depois se corromper, que viria se perverter, e importava que Elias viesse novamente para vir fazer a restauração. Por isso que restaurar é trazer de volta aquilo que já estava, que foi um dia restaurado, mas que foi desfeito, ou então que foi afastado, que foi removido, que foi destruído, alguma coisa do gênero. Nesse caso, destruído, afastado, corrompido, porque a corrupção destrói, a corrupção, enfim, está vendo? Então, restaurar é trazer de volta, é fazer uma, glória a Deus, restauração daquilo que tem a ver com a igreja do Senhor, aquilo que é espiritual, aquilo que é da obra do Senhor, que um dia o próprio Senhor restaurou. Glória a Jesus Cristo, porque um dia ele disse, naquele dia quando Pedro preferiu aquela palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sim, Jesus disse-lhe: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo? Naquele dia Jesus mostrou a Pedro, dizendo-lhe também que o Senhor edificaria a sua igreja, ele restauraria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Pastor, você já falou que o Senhor sabia que a igreja ia se corromper. Então, como é que você diz que o Senhor falou e o que está escrito parece contradição, que a ele que edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Sim, por isso mesmo ele disse que Elias viria para restaurar todas as coisas, porque se Satanás viesse a prevalecer como tal, significa que não haveria mais nenhuma esperança, tá vendo? Nenhuma esperança. Mas meio a toda essa corrupção, na verdade houve períodos negros, completamente negros da igreja, que não havia nem sequer uma lâmpada a acender, e Satanás reinava e batia palmas, dizia: eu tomei tudo, quero lá ver. Mas o Espírito Santo continuava na terra. Por isso o Espírito Santo começou a trabalhar e levantou Martinho Lutero dentro mesmo da Babilônia, da igreja que era de Deus, mas que se desviou, porque Satanás entrou no meio dela. Sim, e Deus levantou alguém no meio, porque o Espírito Santo continuava na terra e continua até hoje, graças a Deus, e muito mais do que antes. Sim, aleluia. Falo antes naquele período mesmo de corrupção, sim, de uma grande corrupção,
E assim começou novamente o movimento, não é? Mesmo com a corrupção entrando, não sei o que mais, graças a Deus. E hoje chegamos, nesse período em que nós estamos. Louvado seja o nome do Senhor. E a obra da restauração já começou a ser feita. Até que a igreja seja completamente restaurada. Até que, glória a Deus, a noiva seja completamente adornada. Assim como quando se adorna uma noiva, se prepara uma noiva para se apresentar diante do seu noivo para se celebrar o casamento, o ato matrimonial e, consequentemente, ou então, em seguida, as bodas, glória a Deus, assim também, aleluia, o Espírito Santo está a restaurar todas as coisas, preparando a noiva para quê? Para o casamento, para as grandes bodas, a cerimônia matrimonial que vai acontecer na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E lá também, glória a Deus, vai se celebrar as bodas do Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Por isso, desejamos entrar nesse boda, desejamos entrar, queira entrar, meu irmão, minha irmã, mas não vai entrar qualquer um, e ninguém vai lá entrar de qualquer modo, não. Assim como existem regras, para você entrar certas regras, para entrar no salão, você não pode ir só de qualquer maneira, não pode ser um convite, não pode ir porque eu vou entrar da maneira que eu quiser, vai lá com crianças, vai lá com não sei com quê, com cachorros, vai lá todo borrado, vai lá todo sujo, você não vai entrar. Os porteiros, ou então os guardas que estiverem a porta, vão impedir você de entrar. Você tem que se conformar com aquilo, com as regras estabelecidas, caso você queira entrar. Se não quiser se conformar com as regras ou aceitar, então não entre. Sim. No céu não vai entrar cananita, sodomitas, não vão entrar essas brincadeiras aí, porque a igreja dos sodomitas, nesse caso, a igreja dos gays, dos homossexuais, não sei o que são brincadeiras, igreja do diabo, claro, né? Mas não tem nada a ver porque é de Deus, porque estão aí a adorar a Deus por ele do céu. Não existe isso. Antes, pelo contrário, andam a blasfemar de Deus. Se até aqueles que se reúnem, em nome de Deus, leem Bíblia, oram, falam em línguas, cantam, pulam, mas porque não são conhecidos no céu. Porque ser conhecido no céu, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, o livro que está no céu. Uma canção que nós cantamos: no livro da vida, venha se inscrever. No livro da vida, venha se inscrever. Sim, só vai entrar no céu quem, a partir daqui da terra, ter o seu nome escrito no livro da vida. E assim vai ser conhecido no céu. Glória a Deus. Pela sua vida também com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Elias se manifestou naqueles dias que o Senhor Jesus se manifestou para fazer obra. Mas Jesus disse que esse mesmo Elias também voltaria para restaurar todas as coisas. E eu já o disse, que ele já está a restaurar todas as coisas. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a multidão naquela altura duvidava, dizia: nós duvidamos. E o mais ridículo é até que os religiosos, os chefes, os chamados as autoridades eclesiásticas, duvidavam, diziam: não, isso está cheio de demônio, está cheio de não sei o que, com fúria e ódio. Mas uns diziam: não, ele mesmo é de Deus, esse João que está aí a pregar é de Deus. Mas odiavam, detestavam. E depois apareceu Jesus, começou a dizer que aquele era o Filho de Deus. Ele é aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, profetizaram, falaram. Aleluia. Veja que até o próprio João, quando pregava, falava também da vinda de Jesus, da manifestação de Jesus. Aleluia. Muito forte, não é? Glória a Deus nas alturas. E nós também estamos a viver esses dias. Os homens estavam dizendo: não pode, porque não sou eu. Mas o Espírito de Deus está a trabalhar, está a fazer a obra da restauração. E aqueles que são filhos de Deus estão a justificar a sabedoria. Sim, porque a obra da restauração já começou.
A obra da restauração já começou a ser feita. E aqueles que estão a crer, estão a ter os seus olhos abertos para enxergarem, para verem a glória de Deus. Aleluia. Mas aqueles invejosos, e muitos deles até estão a ver mesmo que não, isso é verdade que está a acontecer, isso é verídico, mas por causa da inveja, do ódio, por causa também do pacto que tem com Satanás, então não querem perder as almas, não querem também se render. E assim, com inveja, vão falando, vão incitando as pessoas a par daqueles, ou para além daqueles que, na sua tolice, na sua insensatez espiritual, nada sabem, mas vão só falando à toa. E vão aumentando a indignação de Deus ou contra eles, infelizmente. Mas nós vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Vamos continuar a marchar. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha percebido, espero que tenha sido proveitosa essa mensagem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A lei de Moisés cessou em João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E em Jesus Cristo começou a lei da verdade e da graça e da verdade. Por isso, nós somos salvos não mais pela lei de Moisés, porque se a lei de Moisés estivesse em vigor até hoje, para a nossa salvação, nós seríamos forçados não só crer em Jesus, mas também em sacrificar, levar cabritos, ou então levar levar carneiros, levar bezerros ao templo, e pombas e de valores monetários para fazer sacrifícios, quer de holocausto, quer outros sacrifícios pacíficos. Seríamos forçados a fazer isso. Os israelitas fazem isso. De tempo em tempo se reúnem e vão lá fazer isso, além daquele sacrifício que eles continuam a fazer. Eles acreditam que o Messias ainda não veio. E importa continuar a fazer os mesmos sacrifícios. Tá bem. Por que eles acreditam assim? Porque estão endurecidos. Porque eles rejeitaram o Messias. Tá bem? E Deus se virou para os gentios e está a lidar com os gentios, até que o tempo dos gentios chegue ao fim. Assim vai se voltar para eles, vai derramar sobre eles o Espírito, glória a Deus, de quebrantamento, e eles vão reconhecer que, afinal de contas, aqueles que eles rejeitaram é o Messias, que eles disseram durante todo o tempo que é filho de um soldado romano, que é filho de não sei de quê, que é profeta lá dos gentios, não sei de quê, assado cozido, é o próprio Messias. Vão perceber que ele nasceu em Belém da Judeia, como está escrito, como Miqueias profetizou, e vão prantear, e porque vão se achar também apertados, cercados, quase serem destruídos. Sim, mas por enquanto Deus está a lidar com a sua igreja, ou com a noiva do Cordeiro de Deus, que está sendo preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus nas alturas. E essa graça e essa verdade que entrou em vigor por Jesus Cristo, aleluia, para a salvação dos homens, só se precisa crer nela, crer nesse mesmo que é o dom da graça, que é Jesus, aleluia, e assim praticar as obras da justiça, porque quem crê em Jesus Cristo é justificado. Louvado seja o nome do Senhor. E porque é justificado, ele vai viver a palavra de Deus. E ao viver a palavra de Deus, vai se achar a praticar uma obra. E as suas obras que ele vai praticar não são mais obras da lei de Moisés, mas sim obras da fé. Para se cumprir aquilo que Tiago disse, que a fé sem obras é morta. Você vai fazer obra da fé, porque você tem fé em Deus, acredita em Deus, e a verdadeira fé em Deus é obediência, porque a verdadeira fé é fidelidade. Quem é fiel a Deus, senão aquele que é obediente a Deus? Porque todo aquele que é desobediente a Deus é infiel a Deus, mas quem for obediente a Deus é fiel a Deus. E quem é que é obediente a Deus, senão aquele que guarda a sua palavra, que obedece aos seus mandamentos? Quem obedece os seus mandamentos, guarda a palavra de Deus, esse é fiel a Ele. E também, glória a Deus, é o mesmo ama a Deus. E porque ama a Deus, então vai se achar a fazer as obras que agradam a Deus,
aquilo que agrada ao vivo Deus, para atrair mais a Deus, assim como uma esposa faz coisas, aleluia, que agrada ao seu esposo, ao seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a mulher se entrega ao seu marido, não é uma cabeçuda, não é uma coração duro que odeia o marido, que detesta o marido, não, mas que se entrega ao marido. Quanto a dizer se entregar? Naquilo que é do amor, não naquilo que é da escravidão ou da opressão, coisa do gênero. Não é isso. Ou da desobediência ou do pecado. Não é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo que é do amor, louvado seja o nome do Senhor. E assim também o marido que ama a sua mulher, ele também, glória a Deus, vai lidar com a sua mulher com amor. E onde há amor, não há escravidão. Assim também Cristo ama a sua igreja. E a igreja deve amar, aleluia, e submeter, se entregar, porque submissão é isso que eu falei. Obediência, aleluia. Fidelidade. Oh, glória a Deus. E Cristo lidar com a sua igreja com amor. Aleluia. E a igreja, ao fazer isso, não há escravidão, não há nada. Por isso, o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é suave. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. E assim todos que são servos de Jesus, todos que são, glória a Deus, servos de Cristo Jesus, são libertos do Senhor, são livres do Senhor. Como aliás o apóstolo ensinou. Sim, uns são servos livres ou escravos livres, e outros são escravos ou então livres escravos. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. É isso, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Temos que terminar, porque temos a reunião dos servos com o apóstolo. E após a mesma reunião, vamos nos reunir novamente com o apóstolo. E após a mesma, estaremos novamente reunidos à madrugada, não sei se às 4 ou às 5. Glória a Deus. Mas se o que é terminar às 5 horas, creio que já não haverá necessidade de termos a nossa sala aberta para a oração. Vamos esperar só já o período da tarde. Mas se terminar às 4 ou às 3, então teremos a sala aberta. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus. Se querer, diga amém. Maravilha de Deus. Podem dizer amém. Glória a Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, glória, amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito bem. Fiquem na paz, fiquem na bênção do Senhor Deus. Na bênção do Senhor Deus vivo, na bênção do Senhor Deus eterno. Na bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estaremos juntos mais tarde em nome de Jesus. Não sei se há alguém que está a sentir-se muito mal. Se houver alguém que esteja a sentir-se muito mal, por favor, levanta a sua mão e eu vou ministrar a cura em nome de Jesus. Se houver alguém que esteja a sentir-se ou que se está a sentir mal, não é aquelas dores ou então aquelas enfermidades que por enquanto não dá dores ou dói de vez em quando, porque mais tarde estaremos juntos na reunião geral com o apóstolo. Mas estou a falar de alguém que se calhar está a sentir-se muito mal agora e eu vou ministrar a cura. Pelo silêncio, para ele está tudo bem. Isso é bom. Glória a Deus nas alturas. Fique na paz, fique na bênção em nome de Jesus Cristo. Brianela Lopes. Brianela Lopes já chegou na França. Amém, Pai. Maravilha de Deus. Que Deus continue abençoando. Amém. E todas. Glória a Jesus Cristo. Amém. Os franceses, está lá como a obreira Olga. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe. Shalom. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou fechar a sala. Amém. Com licença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora vamos à leitura
Consequentemente, glória a Deus, a palavra. Tiago, capítulo número 4, versículo 7, assim está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a palavra do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor, digno de honra, de glórias. Glória a Deus. Amados e amadas irmãs, veja o que o apóstolo Tiago escreve, usado pelo Senhor Deus vivo, pelo Senhor Deus eterno, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, usado pelo Espírito de Jesus o Cristo. Glória a Deus. Ele escreve, espero que me estejam a ouvir, sei que me estiveram a ouvir, por favor, escreva amém, para que eu tenha a certeza que me estão a ouvir. Glória a Jesus Cristo. Sei que há pessoas que estão atentas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu dizia, Tiago, o apóstolo, como ele próprio diz, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele escreve essa epístola, como também ela é chamada de epístola universal, do apóstolo Tiago. E quando fala de universal, não entenda como os crentes analfabetos e espirituais da universal, e quando muitos deles, segundo o que eu ouvi, quando viam a epístola universal do apóstolo Tiago, do apóstolo Pedro, então eles pensavam que isso tinha a ver com a universal, como a igreja universal do reino de Deus, ou denominação nesse caso. Mas sim tinha a ver com a universal como a igreja de Jesus Cristo. O universal está a falar a nível do universo, quer dizer, de modo não só geral, mas onde quer que se encontrasse igreja de Cristo, membros, glória a Deus, do corpo de Cristo, então essa carta era para eles. Sim, poderia ser lida, poderia, glória a Deus, ser enviada para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E não porque a universal, e assim diziam, está aqui, a igreja universal já, uma igreja que vem já, não sei de quê, não sei que está aqui, a igreja não sei o quê, profetizada, blá, blá, blá. Coitados, no alfabetismo. Sem saber que essa epístola é a Igreja Universal de Cristo, é a Igreja Universal de Denominação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Por isso nosso Tiago escreve a mesma epístola, a sua epístola, uma epístola universal. Para quem sabe o que significa universal, já entendeu o que isso quer dizer. Glória a Deus. E Pedro também, quando escreveu as suas epístolas, também é a mesma coisa. As epístolas do apóstolo Pedro, epístola universal, a primeira epístola, a universal do apóstolo Pedro, segunda epístola, e assim em diante. Glória a Deus nas alturas. E Tiago, nessa sua epístola, ele escreve e exorta, glória a Deus, os irmãos, a igreja de Cristo de modo geral. Louvado seja o nome do Senhor, para que não só tivessem o conhecimento, mas também o cuidado de que, afinal de contas, a vida cristã não é uma vida de libertinagem, não é uma vida de presunção, ou seja, de vaidades, de pompas e muito mais não, mas é uma vida que exige, glória a Deus, seguir aquilo que o Senhor já traçou, carregar a cruz e seguir após o Senhor, não após o mundo, nem após os seus desejos, suas vontades carnais, mundanas, não, mas sim seguir após o Senhor.
seguir o Senhor Jesus Cristo, como a canção que eu cantei há pouco, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés pelo caminho, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou descansar nos seus braços, e assim não serei confundido nem envergonhado. Glória a Deus nas alturas. Sim, é assim que é a vida cristã, meus amados, em Cristo Jesus. E Tiago mostra que para poder, ou então existe um inimigo, razão pela qual nós temos que levar a cruz, se queremos na verdade prevalecer, se queremos na verdade, aleluia, agradar ao Senhor e consequentemente vencer o mundo, o diabo, sim, e os anjos, nesse caso o mundo, os homens e os anjos caídos, enfim, de modo geral, digamos assim, não é? Já que eles é que dominam o sistema pecaminoso, eles são o sistema pecaminoso, sim, glória a Deus nas alturas. Para tal, Tiago mostra o que é que tem que se fazer, o que é que se deve fazer, que se deve fazer para poder superar ou então poder, glória a Deus, agradar a Deus e consequentemente prevalecer contra as forças do mal, contra os poderes do demônio ou o diabo em si e o seu sistema. E no 7 ele mostra dizendo, glória a Deus nas alturas, aleluia, que sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele mostra que é necessário você resistir ao diabo para que o diabo fuja de você. Mas antes de você resistir ao diabo, e também só vai surtir efeito você resistir ao diabo e ele fugir de você, se muito antes você se sujeitar a Deus, tá bem? Se você se sujeitar a Deus, glória a Deus, assim você estará em condições de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora entender o que é isso, sujeitar-se a Deus. Creio que não há aqui muita coisa por se desvendar, não há. Sujeitar-se a Deus não é mais nada senão humilhar-se perante Deus. Quando alguém se sujeita, está a se submeter a Deus, está a se humilhar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está a se submeter a Deus, e quem se submete a Deus, quem se humilha perante Deus, está a dizer que Deus é superior, que Deus é maior, que Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo também está a confiar nele. Você está a confiar nele, porque se você não confiar em alguém, não faz sentido você se submeter a ele. Seria perda de tempo, porque você estaria a se prejudicar a si mesmo. Tá bem? Você estará a confiar em alguém que você sabe que não tem condições nenhuma de poder ajudá-lo. Tá bem? Mas se você confia que ele tem condição de poder ajudar, você, a pessoa pode não se sujeitar, mas, glória a Deus, confiar nessa mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, não faria nenhum sentido. Seria aquilo que nós chamamos de vã confiança. Você vai confiar, pensar que a mesma pessoa é fiel, que a mesma pessoa é capaz de poder, glória a Deus, sim, conceder a você os desejos do seu coração, ou então proteger, ajudar você. Quando mesmo assustar, você vai se achar só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas quem confia, ou seja, quem se submete ou sujeita ao Senhor, ele estará, glória a Deus, a sujeitar-se em alguém fiel, alguém, glória a Deus, poderoso, que tudo pode, alguém, glória a Deus, que não falha, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sim, promete, cumpre com o que ele promete. Fala, faz
o que ele fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Tiago está a dizer que devemos nos sujeitar. O crente deve se sujeitar a Deus. Como eu já disse, sujeitar significa humilhar-se, submeter-se a Ele. Glória a Deus, render-se a Ele. E só faz isso quem é humilde, humilde de coração. Por isso no versículo, a glória a Deus, antes esse versículo, nesse caso, antes do 7, o 6º versículo, ele fala, antes Deus dá graça. Antes da graça, nesse caso Deus, portanto diz, resiste, ó Deus, resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Percebeu? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Percebeu? Deus dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus resiste aos soberbos. Que significa, se Deus não der graça a alguém, é porque a mesma pessoa foi soberba e Deus resistiu a essa pessoa. E Deus, ao resistir a essa pessoa porque ela é soberba, não se submeteu a Deus, não terá nenhuma condição de poder resistir ao diabo e vencer ao diabo. Se tentar fazê-lo, vai ser humilhado por Satanás, pelo demônio, pelo diabo. Sim, porque estará a fazer algo contra o demônio, mas em falta com o quê? Com Deus. Porque não é possível um ser humano, com suas forças normais, enfrentar o diabo e vencer o diabo. Não é possível. Vai ser esmagado. Até o demônio mais pequeno vai brincar com o ser humano se o ser humano não se submeter a Deus. Até o demônio mais pequeno, para não falarmos das entidades espirituais que são os anjos caídos, tá bem? Mas são os demônios pequenos, demônios mesmo, os diabos, os espíritos imundos, que entram nas pessoas. Se o homem não tiver Deus, brinca, o diabo vai brincar com a tal pessoa. Aliás, se houvesse o facto do tal demônio entrar na pessoa, se vai fazer da pessoa a sua casa, o seu cavalo, o seu brinquedo, é porque já tem poder sobre a tal pessoa. Por isso, se a tal pessoa, ou se o humano tivesse poder contra esse demônio, esse diabo, não aceitaria o diabo gozar com a vida dele, não aceitaria o diabo brincar com ele, ou brincar dele e fazer dele a sua casa, o seu brinquedo, enfim, não aceitaria. Mas se o diabo faz isso é porque tem poder sobre a tal pessoa, tá bem? Que dá a entender, e de forma clara, que sem Deus o homem não consegue nada, o homem não se livra dos demônios. Sem Deus o homem não se livra dos diabos, antes, pelo contrário, torna-se escravo do diabo. Por isso aqui há duas coisas: ou o homem se submete a Deus, para assim estar em condições de resistir ao diabo e prevalecer contra o diabo, ou o homem se submete e se rebela contra Deus, ou vive na rebelião, já que o homem já se rebelou em Adão, ou continua na sua rebelião, e assim, por causa da sua rebelião e soberba, Deus vai resistir. E essa resistência de Deus é Deus endurecer o coração da tal pessoa, é Deus, glória a Deus, não querer saber da tal pessoa, e assim o diabo, que a pessoa vai acabar se submetendo ao diabo, querer ou sem querer, sim, só pelo facto da pessoa ser soberba, ser orgulhosa, só pelo facto da pessoa não quiser se submeter a Deus, já estará a se submeter ao diabo, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Quando digo consciente ou inconscientemente, falo naqueles casos de pessoas que servem conscientemente a Satanás, ao diabo, que são os bruxos, feiticeiros, enfim, isso tudo, estão conscientes que estão a servir ao diabo, e aqueles que são ignorantes, pecadores, que pensam que são filhos de Deus. Não, Deus que nos criou, todos nós somos filhos de Deus. E existe também no meio desses os mais ignorantes, que até nem acreditam em Deus, que dizem, não, Deus não existe. Esses são até os mais estúpidos, que os outros também são estúpidos, mas esses são os mais ignorantes, pensam que são livres, mas são escravos, tá bem? Pensam que são livres, mas são completamente escravos, escravos do pecado, escravos do diabo. E não piscar e abrir de olhos quando assustarem, estão no lugar dos perdidos, tá bem? Estão no lugar dos perdidos. Oh, aleluia, glória a Deus nas alturas. Por isso,
a necessidade de se submeter a Deus, confiando nele, e assim, glória a Deus, o homem, o servo, a serva de Deus, o filho, a filha de Deus estará em condições de enfrentar o demônio, de enfrentar o diabo e prevalecer contra o diabo. Caso contrário, meus amados, em Cristo Jesus, é tudo perda de tempo. Sim. E se não queremos que isso aconteça conosco, então precisamos mesmo de seguir os passos de Jesus. Precisamos de seguir e fazer aquilo, glória a Deus, nas alturas que a Bíblia nos aconselha e que Tiago, glória a Deus, usado pelo Senhor, fala da parte do Senhor Deus vivo para conosco. Sim, precisamos, glória a Deus, nas alturas glória a Deus, nas alturas. Precisamos, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Precisamos, glória a Jesus, viver a palavra do Senhor, fazer a palavra do vivo Deus, fazer com que a palavra do Senhor Deus eterno, a palavra de Deus Todo-Poderoso, seja realmente viva nas nossas vidas. Sim, precisamos disso. Glória a Deus. Precisamos, aleluia, nos submeter a Deus, a sua palavra, para que a sua palavra se cumpra em nós. Porque a palavra de Deus só vai se cumprir em nós se nós nos submetermos a ela. Glória a Deus. A mesma palavra. E assim ela vai operar em nós. A sua eficácia vai se revelar em nós. Caso contrário, não é possível. Caso contrário, não será possível. Mas se, glória a Deus, nós nos submetermos a Deus, então a palavra de Deus vai se revelar em nós e assim estaremos em condições, glória a Deus, de louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer com que aquilo, ou então agradar a Deus e resistir aos demônios, os demônios fugirem de nós. O que é isso? O diabo fugir de nós, resistirmos ao diabo e ele fugir de nós. É aquilo que eu disse. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, sujeitar-se a Deus, como eu já disse, é se humilhar perante ao Senhor. E humilhar-se perante ao Senhor, se você está dizendo, não estou a entender, é obedecer a Deus. Porque quem se sujeita a Deus está a mostrar que Deus é superior a ele. E ele vai obedecer a Deus, obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Sim, porque um servo se submete ao seu Senhor. Tá bem? Um filho também obedece ao seu pai. Então, se nós somos filhos e servos, nós obedecemos ao nosso pai, nós, glória a Deus, honramos ao Pai Celestial e também tememos e nos submetemos ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E quem faz isso estará a fazer a vontade do seu Pai, a vontade do seu Senhor. Glória a Deus. E ao fazer isso, fazendo a vontade do Pai e do seu Senhor, estará a agradar esse mesmo Pai e esse Senhor. E sendo assim, você vai se achar a resistir ao diabo, a resistir ao demônio. E o demônio, glória a Deus, terá de fugir de você. Amém? Glória a Deus, terá de fugir de você. E pode passar o tempo que passar. Por isso ele está a falar resistir, que significa que eles também tentam resistir o demônio. E esse demônio pode ser não só o demônio espírito, como também o diabo espírito, como pode ser o diabo pessoa, não é? Porque todos que estão encapetados, como os bruxos, feiticeiros, são diabos também, claro, não são diabos espíritos como tal, mas o facto de estarem a ser usados pelos diabos, pelos espíritos malignos, pelos poderes das trevas, já estão também dentro daquilo que é o trabalho dos diabos, logo também estão na classe dos diabos, sim, independentemente de serem humanos, mas porque servem ao diabo, estão na classe do diabo, porque é como o ditado que diz que se filho de serpente é serpente, filho de cobra é cobra. Tá bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
E eles, sendo filhos da serpente, então também são serpentes. Sendo filhos do cão, são cachorrinhos, são cachorros. Percebeu? Glória a Deus nas alturas. Você, ao submeter a Deus, vai resistir, estar em condições de resistir ao diabo, vai estar em condições de resistir aos demônios, vai estar em condições de resistir à bruxaria familiar, a bruxaria que se levanta contra si, vai estar em condições de resistir aos espíritos maus, vai estar em condições de resistir aos espíritos satânicos e diabólicos, sim, vai estar em condições de resistir à bruxaria, à feitiçaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas se não fizer isso, é mesmo, meu irmão, até perigoso, porque é a mesma coisa um escravo querer se revoltar contra o seu senhor, um prisioneiro querer se revoltar contra o senhor. O que vai acontecer? Vai ser fustigado, senão mesmo até morto. Na altura, no tempo, como se dizia, colonial, tempo do tráfico de escravo, todos os escravos que eram presos ou comprados, o seu senhor comprava ele, levava ele naquelas plantações, então naqueles campos onde poderiam estar lá trabalhando nas suas fazendas, enfim, muito mais. O escravo que ousava se revoltar, tentando apedrejar, tentando bater no seu senhorio, qual era a punição? A morte. Tá bem? Quem ia lhe defender? Não havia porque lei para defender os escravos ou coisas, não existia isso. Posteriormente a situação foi mudando, aos poucos foi mudando, mas não era fácil não. Tá bem? E eles tinham que se conformar. Aquele que se revoltasse, chateado, fazer greve, 1 ou 2, tinham que estar preparados para tudo que der e vier. Se fosse morte, é morte. Sim, ele dependia muito do próprio seu senhor. O seu senhor é que sabia ou saberia o que fazer com o seu escravo, porque esse seu escravo ele comprou. Esses também são os pecadores, ímpios e pecadores, ou quem não se sujeita a Deus, não se submete a Deus, não obedece a Deus. E isso não pensa que é o facto de uns frequentar a igreja, outros não, porque isso não tem nada a ver. É possível alguém você frequentar a igreja e ainda se não se submeter a Deus, não obedecer a Deus. E porque não obedece a Deus, você também está na mesma condição daquele até que nem vai para a igreja. E até se calhar pior, porque aquele que não vai para a igreja está mesmo na sua ignorância. Não ouve a palavra, está a praticar seus atos pecaminosos e pronto. Está conformado com aquilo. E vai sendo afligido, perturbado pelos demônios. E Deus vai lhe dando até alguma chance para saber que está na ignorância, para ver se ele vem ao conhecimento da verdade. Sim. Mas você que está a ouvir a palavra, chega a ser mais perigoso, porque o diabo sabe que você está a ouvir a palavra da verdade. E ao não praticar, ele diz, nós temos que aproveitar enquanto ele está endurecido, ela está endurecida. Porque se ele despertar, é capaz de nos provocar danos. E assim, a pessoa é fustigada, é afligida, é perturbada. Você vê pessoas mesmo que estão na igreja, nem todos os casos são por esse motivo, mas muitos deles estão na igreja, mas a situação continua. Por quê? Porque não se sujeitaram a Deus, não abriram seus corações para obedecerem a Deus, continuam com seus corações endurecidos, com mágoa, com ódio, com inveja, com bruxarias, com adultérios, com prostituição, com idolatrias, vai para a igreja, mas vai consultar o quimbandeiro, vai para a igreja, mas vai atrás dos adivinhadores, vai para o quimbandeiro, vai para a igreja, mas vai fazer tratamentos caseiros, você vai para a igreja, mas sai daí, vai para caminhos ilícitos, vai para a igreja, mas vai fazer o trabalho de corrupção, recebe dinheiro, paga propina, ou então, aqui agora chamamos de gasosa, paga não sei o quê, corrupção, isso tudo. Mas frequenta a igreja, está lá, ou até acompanha as lives, está sempre a ouvir apóstolo, a pregar, a falar da palavra, mas está sempre com as unhas compridas, com os lábios pintados, tipo Jezabel, está sempre com os cabelos, com as perucas, com os cabelos emprestados, o cabelo dos mortos na cabeça, não sabe se é a tal pessoa que punha tal cabelo era alguém que estava doente e cortaram por causa da doença. Se você também vai pondo aquilo,
sem saber que existem doenças, que se é demônio que colocava aquela doença que estava na cabeça daquela pessoa, todos que puseram aquele cabelo vão ter também a mesma doença, vão ter os mesmos sintomas. E tem sempre dor de cabeça, e dor de cabeça não passa, está sempre a usar postiço, está sempre a usar cabelo da Índia, do Brasil, não sei de onde, porque está a usar sempre tiçais, está a usar sempre peruca, perturbação, dor de cabeça, dor não sei de onde, não, dores não passam. Ora, recebe a oração de fé, e a oração, e a cura acontece, mas depois as dores voltam, para não falar aqueles até que está sempre a receber a oração, mas as dores não passam. Perturbação, mais perturbação. E uns dizem, não, mas eu já larguei o pecado, não peco. O pecado está mesmo no seu corpo, as unhas compridas, tipo de quê? Como dizia alguém, cocotobondo. Tipo, unhas compridas, tipo de salamandra. Unhas compridas, tipo, não sei de quê. Como dizia também alguém, tipo de piranhas. Unhas compridas é para quê? Tem que tirar isso, unhas compridas e todas pintadas bem avermelhadas, avermelhadas, todas pretas. Está a dizer, eu sirvo a Satanás, as minhas mãos são de Satanás, vou continuar a fazer as minhas obras. E uns dizem, não, meu coração é que é de Deus, o importante é o coração, o corpo, não sei o quê. Quem foi que disse isso? Está escrito que aquele que fez o coração também fez o corpo. E por isso Paulo fala, para nós sermos santos, nos santificarmos no espírito, na alma e também no corpo, nas 3 dimensões, aleluia, que constituem um homem, espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Sim, é isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos despojar disso e não sermos soberbos, porque quando alguém está a ouvir a palavra e está a resistir à palavra, não está a obedecer, está a ser soberbo. Está dizendo, não, esse pastor também exagera muito, esse apóstolo também, ele prega bem, mas exagera muito. Não, também até, não sei, não, esse também, a usar também unhas artificiais é mal. Você está dizendo, Deus, esse teu servo também está a exagerar muito. Eu não acredito no teu servo, nem também no que você fez. Você fez unhas todas à toa. Eu preciso o quê? Preciso colocar as unhas que Satanás fez, preciso colocar as unhas que o diabo fez, são mais boas, e você pega, põe, tá. Só again. Só sangue de Jesus Cristo. Só Deus. Isso é grave, pá. Parece coisa normal, mas não é normal. Causa de muitas aflições, muitas perturbações. Oh Deus, você não deu o cabelo que você deu toda à toa, todo curto, o cabelo não sei o quê. Então eu vou me ajeitar, vou para via mais fácil, vou pôr não sei o meu cabelo. Oh Deus, você deu uma pele que não presta para nada, um rosto que não presta para nada, então eu vou betumar o meu rosto para esconder o quê? Os defeitos, os hematomas no rosto para esconder, não sei o que tal. Eu vou betumar, pego o betume e ponho. Olha, você olha para a cara de tal pessoa, eu até por vezes olho até para tais pessoas, eu fico admirado, digo comigo mesmo, meu Deus, o que essas tais pessoas pensam para se pegar, como diz o apóstolo, betume, para se betumarem. Acabam se betumando, eu sou o sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, pintam-se, aquilo é pintar-se. Mas quando aquilo sai, sou o sangue de Jesus Cristo. O que acontece? Volta ao normal, vai se olhar no espelho e ver, meu Deus, não fiz nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebeu? Quer dizer, se o Senhor não ajudar você, se o Senhor não for com você, em vão é o seu esforço. Você aparentemente pode ver, parece que está a progredir, mas não está nada. Porque o mesmo diabo que aparentemente está a fazer você progredir, depois é o mesmo que vai assoprar, que vai empurrar você, e você vai cair, vai tropeçar. Assim. Por isso, fuja disso, meu irmão, minha irmã. Fujamos disso. Sujeite-se a Deus, sujeitemos-nos a Deus, e assim estaremos em condições de resistir ao diabo, de resistir aos demônios, aos bruxos, aos feiticeiros, aos espíritos malignos, e eles fugirão de nós. E a Bíblia diz que o fugir dos diabos, dos demônios,
Não é um fugir em paz, não, é um fugir em debandade. Porque está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele diz que, versículo 7 e não só, ele diz que o Senhor entregará todos os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão todos diante de quem? De ti. Por 7. Eles virão por um caminho, mas por 7 fugirão todos. Eles virão por um caminho para resistir, quando assim, vão dizer, nós não vamos querer, vamos resistir. Você está a atacar, eles também estão a atacar. Você está a atacar, eles também estão a atacar. Mas porque você está a se sujeitar a Deus, então você terá força no Senhor. Não em si mesmo, mas no Senhor teu vivo, porque sem Ele você nada pode fazer. Você terá a proteção de Deus, terá a força de Deus, terá a glória de Deus, aleluia. Aquilo, o arsenal necessário da parte de Deus para você batalhar, para você resistir aos demônios, aleluia. Por isso, resistência implica batalha, implica, glória a Deus, peleja, implica, glória a Deus, aleluia, guerra. Claro que a guerra, de modo geral, ela já existe para o crente, a guerra para o crente só termina quando o crente vai para o céu. Mas como a guerra é constituída de batalhas, então você vai enfrentar a batalha, vai resistir, porque você está a sujeitar a Deus. Quando nos assustar, o diabo sai em debandade, sai disperso. Tá bem? Saem dispersos. Se eles vêm por um caminho, saem por 7 caminhos, imagine um bruxo que vem atacar você e tem que sair por 7 caminhos, que você sai em pedaços, sai disperso. Tudo quebrado, destruído, só não morre se Deus for compassivo para com ele. E em muitos casos, a compaixão de Deus para com o bruxo vai depender também de que é de você. Porque às vezes até que Deus vai dizer morre ou vive. Se você dizer morre, está morto. Se você dizer não, vive ainda um pouquinho, vai viver. Tá vendo? Agora, se você disser que morre, está morto. Agora, há vezes também que até Deus nem precisa perguntar em você. Tá vendo? Que se Deus quiser matá-lo, mata, quando a sua estação está morta. Glória a Deus. Mas saiba que, repito mais uma vez, é necessário obedecer a Deus. Glória a Deus. A obediência a Deus, como se diz na gíria popular, é a chave do sucesso, a obediência versus humildade, porque a própria obediência em si também, como eu já disse, quem obedece está a se sujeitar, e quem faz isso está a ser humilde e vai achar graça diante de Deus. Por isso Tiago disse que Deus dá maior graça, sim, antes dá maior graça, e Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em suma, é isso, meus amados irmãos. Deus quer nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Deus quer nos dar vitória sobre o pecado, sobre as doenças, sobre o mal. Tudo, a doença, o primeiro inimigo mesmo já é o pecado. O pecado mesmo já é um primeiro inimigo, porque é dele que advém as demais desgraças, como a própria morte e os demais, enfim. É bem verdade que a morte também é um inimigo, mas a morte geralmente só tem poder por causa do pecado. Sim, a morte, o próprio mundo em si, os demônios, os diabos. E a morte será o último inimigo a ser aniquilado. Depois de todos serem aniquilados, a morte será o último que será aniquilado. Sim, o último inimigo que será aniquilado. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser aniquilado e assim não existirá mais morte, nem coisa do gênero. Glória a Deus nas alturas. Mas Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo. E o vencer o mundo do Senhor Jesus Cristo implicou também vencer o pecado. Porque só vence o mundo quem vence também o pecado. Porque não é possível vencer o mundo se não vencer o pecado. Mas se vencer o pecado, a pessoa também, glória a Deus, vence o mundo. E quem vence o mundo, glória a Deus, aleluia, está em condições, porque vencer o pecado também de vencer os espíritos malignos, os anjos caídos. Sim, porque eles são o mundo. Glória a Deus nas alturas. Estou a falar o mundo do sistema pecaminoso. E quem vence isso, vence também a morte. Glória a Deus nas alturas. E Jesus venceu tudo. Venceu o mundo, venceu, glória a Deus, esses anjos caídos e venceu a morte.
Louvado seja o nome do Senhor. E Ele dá forças a todos aqueles que confiam nele. Até mesmo aquele que está cansado, se submeter ao Senhor, sujeitar-se ao Senhor. Glória a Deus nas alturas, dependente do Senhor. 100% de dependência no Senhor. E não se achar que é independente. O crente não é independente. O crente é dependente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O dia que o crente achar que é independente, vai se dar mal, vai ficar frustrado. Mas o crente é dependente do Senhor. Glória a Deus. E fazendo isso, o Senhor vai fortalecer o cansado. Vai dar forças ao que não tem forças. E multiplicar o vigor ao que não tem nenhum vigor. E assim os jovens se cansam, os mancebos se fatigam. E aqueles que esperam no Senhor vão ter suas forças renovadas. Para subirem como águias. Para correr e não se cansarem. Para caminhar e não se fatigarem. Porque Deus é Deus de renovação. Deus é Deus de força. E Deus não pensa que Deus fica cansado. Deus não fica cansado. Deus não fica cansado, nem se afadiga. Nem mesmo quando Ele criou os céus e a terra, Ele ficou cansado. Mas pastor, deve estar dizendo que Deus descansou das suas obras. Sim, é normal. Deus, Ele fez a sua obra e Ele repousou. Por isso Ele ficou aquele dia, que é o sétimo dia, como dia de repouso, por causa das obras que Ele fez. Percebeu? Mas não significa que Ele estava cansado, esgotado, porque suas forças acabaram, que teve que descansar para renovar as forças. Nada, isso não existe em Deus. Deus é um ser eterno. Tá vendo? A força de Deus é uma força, nesse caso, uma força infinita. Ou então infinita até não, é uma força eterna. Tá vendo? Que não tem, é uma força que não tem princípio de ser medido, não tem fim também. Nem princípio nem fim de ser medido. Tá vendo? Ele não tem princípio nem fim de ser medido. E a sua força também não pode ser medida, não pode ser mesurada, digamos assim. Glória a Deus nas alturas. Não é possível, fazer assim, mais ou menos, tirar as medidas, como dizem os homens, onde é que começa, onde é que termina. Não é possível isso. Isso não é possível. Porque Deus é eterno e a sua força também é eterna. Amém? Glória a Deus nas alturas. Não é como as forças dos homens ou até dos espíritos, como os anjos, que têm forças limitadas. Não, Deus não. Por isso Deus pode destruir tudo e todos de uma só vez, com o sopro da sua boca, fazer desaparecer todos, ou então destruir todos, se Ele quiser. Mas Ele também se dá o luxo de não fazer isso e deixa que tudo seja reservado até o último dia. Veja que até Deus é tão maravilhoso, até mesmo para perturbar os diabos. Deus não precisa fazê-lo como Deus, deixa que os anjos façam isso. E para vir salvar os humanos, Ele não veio como Deus, veio como homem. É incrível, não é? Veio como homem e enfrentou os diabos como homens, ou como homem, os anjos caídos, as entidades espirituais do maligno, e derrotou eles como homem, não como Deus. Está a perceber? Porque se fosse como Deus, Ele não tomaria carne, viria mesmo assim. E como Deus acha qual é o demônio que para diante de Deus? Não é possível. Não há demônio, não há diabo, nem Satanás, nem ninguém que para diante de Deus. Tá vendo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É só ver quando das vezes Deus desceu de forma literal com o trono, os querubins levando o trono, 4 querubins carregam o trono e Ele está a descer. Os poderes das trevas têm que fugir todos, têm que abrir ala. E dizer, epa, saiam, porque está vindo o Todo-Poderoso. Tem que sair. Porque, aliás, onde o próprio trono, debaixo do trono, está aquelas rodas de fogo e os querubins, né, que se misturam com aquelas rodas de fogo. E naquela altura, o Espírito de vida, nesse caso o Espírito Santo de Deus também, é debaixo mesmo do próprio trono, e assim, em volta do próprio trono, aquilo era fogo puro. E assim tivesse a descer aquilo, é labareda pura. Se um demônio se pusesse em frente, seria carbonizado.
seria transformado em cinza, quer dizer, o demônio seria consumido, mesmo até não sendo vontade, seria consumido, e prontos, sei lá. E eles, por sabendo disso, nem ninguém ousa se aproximar, todos têm que fugir, fujam, saiam. Mas quando é um anjo a descer, eles se opõem. Esses poderes das trevas que estão lá nas regiões celestiais dizem: não, você aqui não vai passar. E tem que entrar batalha. Não estava o arcanjo que desceu para ir dar resposta a Daniel. Enfrentou os principados, que também são outros arcanjos lá da Pérsia, lá da antiga Babilônia. E entrou em pancadaria contra eles, até que Deus teve que dizer a Miguel para descer lá e ajudar o seu companheiro, conservo. E assim desceu e batalharam, e assim, glória a Deus, abriu-se a ala e o anjo desceu e Miguel ficou lá a perturbar, que batalhar contra aqueles poderes das trevas. E o mesmo anjo disse: eu ainda voltarei para batalhar contra aqueles poderes das trevas, contra essas forças do mal. Sim, tá vendo? Mas quando eu Todo-Poderoso descer, ninguém, todos têm que fugir, têm que se esconder. Glória a Deus nas alturas. E por aqui eles não enfrentam. Por aqui dizem: não, vamos enfrentar. Não, só enfrentam Deus quando Deus se faz homem. Por isso, sabem, pai, se fazendo homem, essa carne é um problema. Então a possibilidade de nós enfrentarmos ele, e nós estamos a enfrentar ele não como Deus, porque como Deus nenhum ser pode enfrentá-lo. Nenhum ser, se nem anjos devem enfrentar Deus como Deus, quanto mais seres humanos. Mas eles, quando Deus se faz homem, eles enfrentam Deus como homem. Saibam disso. Até mesmo no espírito, porque até no espírito ele vai crescendo, tá vendo? Tipo o menino está crescendo, ele sabe, ele está como homem, então vamos atacá-lo como homem. Por isso ele luta também para ver se não vai crescer, mas quando ele sabe que é inevitável que não cresça, e ao crescer, eles também vão afrontando, quer no espírito como no físico, como homem. Tá vendo? Mesmo sabendo que tem aquele lado que é mesmo de Deus. Mas por cada carne, e porque tomou carne, então está lá cravada. Está lá cravado o lado humano. E eles enfrentam por causa desse lado humano. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Mas que Deus é que é com aqueles que são com Ele. E com Deus nós vamos além. Até aquelas aparentes derrotas se transformam em vitórias depois. E as aparentes derrotas só surgem na vida daquele que é obediente a Deus, que se submete a Deus. Sim, porque às vezes nessa batalha você está a guerrear nessa guerra, né? Você está a pelejar, está a batalhar, vai parecer que você está a perder, mas porque você está a se sujeitar a Deus, está a resistir. Quando assustar, o cenário todo muda, o quadro todo muda. Aquele quadro que parecia ser negativo vai mudar, que significa as aflições, as perturbações vão passar e vai vir a bonança. Tempestade passa e vem a bonança, mas atenção, para você não pensar que isso se manifesta a todos aqueles que frequentam a igreja, todos que confessam o nome do Senhor, não. E eu repito, como já eu disse, somente aqueles que se submetem à vontade de Deus, aqueles que sujeitam a palavra de Deus. E sujeitar-se à palavra de Deus, repito, é obedecer à palavra de Deus. Quando o homem está a pregar, como assim? Eu estou a ensinar, é Deus a falar a sua palavra, é Deus. Glória, de tentar convencer você que está com o coração duro, você que insiste nas suas, em ter os seus procedimentos, de ter os seus atos, os seus caminhos, como também a forma de vestir, a forma de se portar, aquilo que você põe, as pinturas, os cabelos, as tiçagens, os postiços, os cabelos, não sei do Brasil, cabelo não sei de onde, você insiste em pôr, as unhas compridas, pintadas a vermelho ou a preto, os lábios pintados a vermelho ou a preto. Você, ao resistir à mensagem, você não está a resistir ao homem, você está a resistir a Deus. E ao fazer isso, você está a ser soberba. E Deus está dizendo, Tiago está dizendo no versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos duros de coração.
Mas ele dá graça aos humildes. Humildes são aqueles que reconhecem, não, estou mesmo errado, preciso mudar, preciso sair dessa situação. Enquanto não sair, enquanto não se render, pode fazer mil orações. Precisa ver, apóstolo vai orar quantas vezes for possível, até isso dá trabalho ao homem de Deus. Não vai acontecer nada, os demônios vão continuar a perturbar você, os demônios vão continuar a amarrar a vida da pessoa, vão continuar a perturbar. Se até aquele que já se abriu, que já é humilde, que já é obediente à palavra de Deus, mas porque ainda está a passar nessa mesma espécie é mesmo prova, né? Mas uma resistência do diabo, ela terá que ser forte para resistir. Imagine alguém que não é obediente à palavra de Deus. Como vai resistir ao diabo? Não é possível. O que vai acontecer é o diabo continuar a escravizar a sua vida, continuar a subjugá-lo, continuar a perturbá-lo. E depois de tanta oração, vai dizer, não, isso não funciona, vai achar que tudo é mentira, vai achar que, afinal de contas, isso que anda a se falar é verdade ou não é verdade? Por que os outros são abençoados e eu não sou abençoado? Não sou abençoado. O problema não está em Deus. E Deus, por vezes, não cura, não liberta, não dá às tais pessoas aquilo que eles querem, porque quer ajudá-los, quer levá-los a que a mudança, quer convencer a pessoa a mudar. Glória a Deus nas alturas. E há vezes que Deus até dá uma gorjeta, uma migalha, como um incentivo para ver se a pessoa venha a acreditar e mudar. Tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Portanto, façamos isso, vivamos a palavra e assim Deus vai conceder-nos a vitória sobre o mal. Sim, e a vida cristã, glória a Deus, é uma vida que implica mesmo obediência à palavra de Deus. Se a gente quiser, glória a Deus, vencer, como eu já disse, o mundo, o pecado, os diabos, se a gente quiser vencer nesta vida, levando a nossa coisa conosco à cruz e seguindo os passos de Jesus, seguindo a Jesus, na obediência à sua palavra. Glória a Deus, amém? Muito bem, Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus Cristo. Se crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, amém. Obrigada, profeta. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Gloriosa, louvado seja Deus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Deus abençoe mais uma vez rico, poderosamente. Não sei se há alguém que precisa de uma oração. Se você estiver sentindo-se mal, põe a mão por cima da sua cabeça, um lugar que está a sentir a dor, e eu vou ministrar a cura em nome de Jesus Cristo. Creia que, assim como eu vou ministrar a cura, vou liberar a palavra, você vai receber a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Seja livre desse mal, dessa dor. Receba a cura pelo poder que há no sangue de Jesus. Seja curado, seja livre, homem ou mulher. Se você está intercedendo por alguém, seja visitada essa pessoa para a qual você está a interceder. Que ela seja visitada, que ela seja curada, que ela seja livre em nome de Jesus. Sem libertação, receba, assim como você deseja, assim como você está a pedir, seja concedido, aleluia, ou para si e para a sua casa, em nome de Jesus. Sejam libertos os céus do catolicismo, de outras religiões diabólicas, satânicas, dos javelins, das bolotas, dos porcos, em quaisquer lugares onde estejam presos, dos paus secos, sejam libertos. Em nome de Jesus, Pai, guarda nossas casas, nossas famílias, nossas parentelas. Guarda, Senhor, frustra os projetos de morte, de destruição, de roubo e de qualquer mal contra a tua igreja, contra os teus filhos. Em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo, aos teus filhos. Em nome de Jesus, se querer, diga amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Daqui sentir uma dor, pode curar a dor, já não vai sentir mais. Pode fazer movimentos, Amém, amém. já não vai Amém, sentir a glória dor. Amém. Já está curado. Amém. Glória a Jesus Cristo. Muito bem, vamos dar por terminada a nossa reunião.
Estaremos juntos mais tarde, às 19 horas. Hoje, quarta-feira. Hoje teremos a live geral com o apóstolo. Creio que vai começar às 19 ou 20 horas, uma coisa dessa, vocês estarem atentos. Glória a Deus. Mas muito antes disso, o apóstolo vai fazer a live no Facebook. E assim vamos. Glória a Deus. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória. Pastor Jonas, que Deus abençoe. Obrigado, Yolanda. Pastor, glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, fiquem todos na bênção. Até mais. Deus abençoe a todos. Vou encerrar a sala. Glória ao Rei Jesus.